Senhor, que o Senhor possa mesmo, Senhor, daqui para frente virar uma chave do sobrenatural, Senhor, que comece a acontecer na casa deles. Um novo nível de entendimento e de revelação, um novo nível de revelação, Pai, de clareza, Senhor. Abra a visão, abra o entendimento, Senhor, para que eles possam, Senhor, acessar esse lugar, Senhor, uma nova realidade do Espírito, Pai. Que a glória do Senhor recaia sobre a casa deles, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, eles possam receber uma porção dobrada de tudo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, Jesus. E que eles possam cumprir o propósito com o Senhor liberou sobre a vida deles. E que a gente possa ajudar eles a isso, Jesus. Senhor, que a gente possa ser pedra de edificação na vida deles, Senhor. E ajudar eles a alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado pela casa deles. Obrigado pelo coração deles. Que a bênção do Senhor alcance eles em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu acredito que ele
ele já começou a falar com você antes mesmo de você sair de casa. Aí você entrou aqui e ele continuou, né, ministrando a sua vida, porque esse é o nosso Deus, né? Então, glória a Deus, todos sejam bem-vindos, vocês fiquem à vontade. Hoje o Espírito Santo eu vejo que ele está bem doce, assim, ele está bem, sabe? Estão percebendo, assim? Glória a Deus, ele está muito assim, fácil, sabe? Está facinho. Aí você fala assim para ele, vem em mim que eu também estou facinho. Porque ele está facinho para você. Mas ele também precisa que vocês estejam facinhos para ele, sabe? Tem uma canção do Gideon Lennon que ele fala assim: quando Jesus chega, tudo fica colorido, tudo fica colorido, tudo fica colorido. Aí ele faz assim: vermelho é cor do sangue, azul é cor do mar, céu é o lugar que eu quero estar, o céu aqui na terra, o céu aqui na terra. Eu não sei se é assim que ele fala, tem em mim que eu estou facinho. É? Me chama, me pega no colo, faz um carinho, me cheira no cangote, me chama de filhote, paizinho, paizinho. Eu não lembro a parte do inimigo que eu estou facinho. Todo mundo não vem em mim que eu estou facinho. Essa é a canção da minha vida para ele. Vem em mim que eu estou facinho. Se eu não tiver, dá um jeito de me acontecer, me quebrando, mas eu não quero ficar dura, não. Eu quero ficar enrijecida na sua presença. Eu nunca quero me acostumar. Porque quando você se acostuma com a presença, é perigoso. Porque daí corre o risco de a gente se tornar uma pessoa indiferente à presença dele. Ele pode estar no ambiente, e se a gente não tiver facinho, pode estar ali e a gente fica esnobando ele. Imagina, esnobar o Espírito Santo? Você deve ser feito, né? A gente vai bolachinha no pacote para esnobar o Espírito Santo. Eu não esnobo, não. Falo, vem, Jesus, vem. Se fulano, Beltrano não quer, se fulano quer caminhar na frieza, se Beltrano quer ficar, eu não vou deixar a frieza de ninguém me consumir. Porque frieza, incredulidade contamina. Então a gente tem que ficar mais doido ainda para que isso não contamine você. Aí eu ficar mais doido, leva outros a ficar mais doido, aí junta um monte de brasa, aí as brasas ficam tudo incendiadas e vira aquela chama. Mas imagina, um monte de gente fria para adorar Jesus. Se não tiver alguém quente do seu lado, se tiver do seu lado, duas pessoas frias, você está ferrado. Como você vem aqui para a igreja? Se você está do lado de alguém frio, você sai de perto. Você vem perto dos que estão queimando. Porque quem está queimando vai queimar você e vai ajudar você a queimar. Quem está frio vai te gelar. Quem está frio vai jogar gelo no seu fogo. Está entendendo? Então, né? Não fica muito separado um do outro, fica próximo, que daí a chama junto fica, né? Vira aquele fogaréu de Deus, a presença de Deus que envolve a gente de um jeito, entendeu? Eu também não estou falando que para você mostrar que você é cheio de Espírito Santo, você tem que fazer uma loucura assim e tal, mas é importante, é importante. Porque às vezes é isso que te liberta. E às vezes, se você não dá sabe, se libertar de você mesmo, sabe? Igual o Hulk quando ele fica grandão, ele rasga toda a roupa dele, né? Aí ele se liberta daquele homem, né? Vira comparação ridícula, né? Mas não é para virar um monstro, é que a gente tem que se libertar, a gente precisa, sabe? Damos glória a Deus. As primeiras vezes que eu comecei a dar glória a Deus mais alto na igreja, eu tinha um medo, assim. Depois eu estava nem aí mais. Né? Eu estava conversando ontem em casa com a Mari, ela foi lá, né? Ela falou assim, deixa eu ir aí? Eu falei, claro, meia hora só. Eu falei, não pode. Se for para ficar só meia hora, não pode, tem que ser mais. Aí ela veio, né? Aí eu estava contando para ela que teve um tempo da minha vida que eu tinha um problema de saúde muito grave. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. E eu tremia. Quem lembra que eu tremia aqui? Levanta a mão. Não, o tempo que eu tremia muito mesmo. A Ana lembra, né, Ana? A Ana Paula Ferreira é minha
minha amiga de Picote. O Picote chegava em casa, eu pingando pica de suor, você lembra? Um dia? Tava suando, derretendo. Eu tava dando pastel aquele dia. Vocês vão chegar lá na Mariana. Eu dando pastel aquele dia, aí o Picote chegou em casa com a Ana e ele, nossa, tá suando. Então, olha aquilo que eu tava conversando com você. E eu tinha um problema de saúde que me levava a tremer demais, me levava a suar demais. Tudo em mim era demais, hormônio demais. E eu comecei a ir para a igreja num tempo, e como eu tremia muito, eu tinha vergonha de levantar a mão. Porque eu levantava a mão, não estava tremendo do Espírito Santo. Eu estava tremendo porque eu estava com uma doença. Então eu morria de vontade de levantar a mão bem alto. Só que eu ficava com vergonha, porque se eu levantasse a mão, todo mundo ia perceber que estava assim, ó. Né? Claro que ninguém ia observar isso, só eu que estava na minha cabeça pensando, né? Mas eu tinha muito desejo de levantar as minhas duas mãos para cima e adorar o Senhor. Eu não conseguia, porque eu tinha vergonha, algo me prendia na minha mente, algo me prendia dentro do meu coração, né? E a doença também me prendia. Quando eu pude, né? Quando eu realmente consegui me libertar para adorar o Senhor, nunca mais eu me prendi para adorar Ele, nunca mais eu deixei que alguma coisa externa interferisse naquilo que eu tinha que fazer por Ele, para me entender por Ele, para Ele. Porque por muito tempo da minha vida, eu jogava nas costas do meu marido do porquê não buscar Deus, do porquê não ir para a igreja, nesse tempo que eu estava doente. Aí eu falei para o Senhor, eu quero, porque sem a Tua presença eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho tudo e ainda me sinto vazio. E eu preciso do Senhor, eu preciso da Sua presença. E eu comecei a ir para a igreja sozinha na época, com a minha filha Raquel e meu tio Davi. Não estou pregando ainda, mas não sei porque o Espírito Santo me levou a falar isso agora. E quando eu realmente falei, não vou mais falar que eu não faço por causa dele. Eu falei, eu vou fazer porque eu preciso do Senhor, eu preciso correr atrás da minha salvação, porque eu não posso salvar o meu marido. Eu posso salvar a mim mesmo com a minha busca ao Senhor. E falando isso, tem tudo a ver com a palavra que eu vou falar essa noite. Sobre o espírito de reconciliação, sobre reunir, sobre resgate. Foi assim que o Senhor me resgatou. Ele me resgatou nos meus piores momentos. Ele foi o meu Salvador, verdadeiramente meu Salvador. Eu olho e falo, se não fosse o Senhor na minha vida, eu olho e falo, se eu não tivesse um Salvador, o que seria de mim? E às vezes a gente não leva tão a sério essa palavra, Salvador. Eu entendo o que é ter um Salvador. Ele me salvou, ele salvou eu de mim mesma, que era as piores coisas. Quando eu descobri a salvação, eu percebi que o que mais me prendia era eu mesmo, nem era tanto o diabo. Ele fazia jogava só um negocinho ali, o resto era eu que fazia tudo. E colaborava para piorar mais a situação. E conversando com a Mari em casa, essas conversas elas são pensadoras, né? E eu falei assim para ela, eu era uma pessoa muito perturbada na mente. Por isso que hoje eu falo para vocês, você consegue ser esse lugar, porque eu sei o lugar que eu estava antes de Cristo. Muito pensamento nada a ver, meu pensamento me parava, minha mente me parava, não era, eu não deixava Jesus trabalhar. E graças a Deus que Ele salvou, eu de mim mesma, dos meus medos, me resgatou, né, das trevas, que eu achava que eu estava na luz, mesmo estando nas trevas. Né? Eu achava que eu era uma pessoa boa, mesmo estando longe de Jesus. Né? E eu vejo que o Senhor está levando muito a gente para esse assunto. Né? Levou o pai a comentar um pouquinho disso no culto passado, sobre ele também. Longe de Jesus, ele também se achava uma pessoa boa. Depois que a gente conheceu Jesus, depois de ele ter salvado a gente de nós mesmos, a gente percebeu que de bom a gente não tem nada. Quanto mais você tenta ser bom, aí que você descobre o tanto de maldade que está dentro de você. Porque para ser bom, você tem que lutar contra a maldade, né? Então, quando a gente está achando que a gente é bom, a gente não está conhecendo um Salvador. Porque quando você não se cansa de você mesmo,
cansei de ser eu. Ele fala, vem, agora eu vou te salvar. Agora eu vou te ajudar. Agora eu consigo te ajudar, porque já que você cansou de você, agora eu tenho liberdade para mexer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, para te moldar, para te transformar. Porque enquanto a gente olha para a gente e se vê melhor do que o outro, né, o Senhor não tem poder para moldar a gente. Como assim Deus não tem poder? Ele é todo poderoso? Porque você não dá liberdade, porque Ele não amolda o coração. Ele só entra em lugares que você deixa. E os lugares que você deixa é aquele que você já cansou. Você já se esgotou, sabe? Você viu que não deu certo, tentou, quebrou a cara. Tentou, quebrou a cara. Aí você fala, não adianta fazer desse jeito. Aí a hora que Deus entra e fala, eu posso te dizer que dá para fazer de uma forma diferente, do meu jeito. Está disposto? Está disposta? Então é isso. Glória a Deus. Então, vamos aproveitar que Ele está facinho, vamos deixar Ele mexer dentro da gente, moldar o que precisa moldar, tirar coisas da mente que Ele precisa tirar. O que está na sua mente que está te perturbando? Que Ele tire agora. Que Ele arranque agora em nome de Jesus. Só posso arrancar você de um lugar que eu já saí. Se eu estou presa num lugar, não adianta tentar arrancar você. Nós vamos se prender juntos. Né? Mas eu sei de onde Ele me libertou. Eu sei de onde Ele me arrancou. E Ele arrancou eu de lugares, né, de trevas na mente, que é o pior lugar do mundo, porque é onde a gente mais passa tempo, é dentro da gente, dentro do nosso pensamento. E se nós não estamos com o nosso pensamento alinhado com o céu, nosso pensamento nos leva a ir por caminhos obscuros. Um dia eu ouvi o Tiagão, ele falou assim: se isso aqui, os seus ouvidos, os seus olhos e a sua boca não estiver alinhado com o céu, com a vontade de Deus, isso aqui, ó, a mente não aguenta, não suporta. Então é muito importante você dar os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios para Deus, para o Espírito Santo, porque senão você não vai aguentar com as perturbações que vem dentro da sua mente através das janelas espirituais. Olhos são janelas espirituais. Nós estamos olhando o tempo todo um para o outro, estamos olhando o tempo todo para as mídias, estamos olhando o tempo todo para as coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor. Estamos ouvindo coisas ruins o tempo todo. Estamos falando ou até reproduzindo coisas que ferem a gente mesmo, porque às vezes a gente fica ferido pelas coisas que a gente mesmo fala. Já ficou ferido por coisa que você falou? Eu falei, eu devia ter falado isso. Aí você fica ali na mente. Devia ter feito isso, devia ter falado isso, não devia ter olhado isso, devia ter dado ouvidos para isso. Então comecem a dar atenção para aquilo que você está ouvindo, para aquilo que você está enxergando. O que a palavra do Senhor diz? Renove a sua mente, né, com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não renovar a sua mente, você está perdido. Você precisa deixar a presença de Deus te renovar, a palavra de Deus te renovar, porque senão a sua mente vai te conduzir, e ela vai te conduzir para as trevas, porque você vai passar muito tempo dentro da sua mente, perturbado, se você não tiver o Espírito Santo arrancando essas coisas de dentro de você, entendeu? Então por isso que é importante as conversas, é importante o impartir de coração. A gente conversa com o outro, a gente, amadurece. Você vê que a gente colabora para a transformação do outro. A comunhão com os irmãos edifica, transforma. Todas as transformações que o Senhor fez na minha vida, a grande maioria, foi muito assim, estando um perto um do outro, porque forja a gente, forja o nosso caráter. A gente ouve, às vezes a gente vê uma coisa que a pessoa está fazendo ou falando, a gente aprende como não fazer, não é? Ou a gente também olha para uma pessoa e vê como referência, modelo, e fala, é assim que eu vou fazer, como modelo, como referência, não para fazer igual, não para copiar, mas como algo quando você fala assim, é o norte, né? E é isso que o Senhor está fazendo nesses dias. Ele quer levantar eu, você, todos vocês para se tornar uma referência nesse mundo de tanta
mentira, de tanta desilusão. A gente olha para um lado, vê alguém fazendo algo totalmente contra a palavra. A gente olha para o outro, a pessoa até fala algo na palavra, mas você olha para a vida e fala, não. Então você não consegue. Por que o farol? O farol você precisa encontrar, opa, é por aqui que eu devo ir, tá, consegui. Então se a gente não tem uma boa referência do nosso lado, se as 5 pessoas que estão ao seu lado não são tão bênçãos assim, cuidado, porque às vezes as 5 pessoas assim que vai colaborar para dirigir a sua vida. Então cuida para quem você escolhe como amigos. E também preste atenção nos ciclos que Deus está encerrando na sua vida, de amigos também, porque não fazem parte do propósito do Senhor na sua vida. Porque as pessoas ao seu redor, elas que podem colaborar para você chegar no destino, no propósito, na vontade do Senhor, ou são elas mesmas que vão atrapalhar o seu destino e o seu propósito com o Senhor. Porque se você está errando perto de uma pessoa que realmente busca o Senhor, essa pessoa ela vai te confrontar. Em amor, ela vai te ajudar a ir pelo caminho certo. Mas se você está do lado de alguém que nem teme a Deus, nem abre a palavra, essa pessoa vai colaborar para que você faça completamente ao contrário da vontade do Senhor. E assim você vai sendo levado por caminhos de trevas, de escuridão, e não sabe por quê. No momento, ter amizades do nosso lado, que até leva para o mau caminho, no momento até parece bom, mas no final a gente percebe que só leva para caminhos de morte. Mas, quando a gente vê que a gente tem amigos de verdade, que nos ama a ponto de nos dizer a verdade, para não ver a gente se perder, aí vale a pena você desenvolver essa amizade. Então, não sei porque o Senhor está pedindo para mim falar sobre amizades. Cuida aí com amizades ao seu redor. Abaixa a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu doce amor. Que o teu Espírito continue ministrando a mente, o coração de cada um aqui. Guarda eles, guarda as janelas espirituais deles, os sentidos deles. Protege, Pai. Que eles possam estar com os sentidos deles aguçados ao teu Espírito, sensíveis à tua voz. E toda voz que não for a do teu Espírito, cale-se agora na mente e dentro do coração deles. E que toda voz que for falar com eles a partir daqui, quando eles pisar o pé para fora, que não seja a direção do teu Espírito, também vai se calar e não vai ter força na mente nem no coração deles. Mas que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida como o Senhor quiser. Eu estou aqui, Espírito Santo, faz a tua vontade. Em nome de Jesus, do teu jeito, por favor. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Lucas, no capítulo 9, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu celular para mim. Antes de entrar assim, naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, quero primeiro falar mais algumas coisas. Eu não vou ler aqui esse texto ainda. Eu só quero contar a história que está aqui, depois você pega, marca ali e leia na sua casa, medite, deixe isso aqui entrar dentro do seu coração. Aqui em Lucas 9, no versículo 18, fala aqui da transfiguração. Antes, no capítulo 9, no versículo 28, fala da transfiguração. Mas um pouquinho antes de acontecer a transfiguração, no capítulo 9, no versículo 1, vai falando que Jesus, ele envia os seus apóstolos, quando ele escolheu os discípulos, e ele começa a explicar sobre algumas coisas. Ele faz a multiplicação dos pães,
E logo aqui no versículo 18 mostra a declaração de Pedro sobre a fé dele. E aqui mostra a revelação que Pedro teve de Jesus. O Senhor tem me falado assim: enquanto vocês vão descobrir a revelação de quem Ele é, de quem Jesus é, você vai dar uma resposta errada, vai ficar caminhando de uma forma errada. Então o Senhor, Ele quer alinhar a revelação do Pai ao seu coração. A revelação do Pai que está no céu por meio de Jesus Cristo, né? Por meio do Espírito Santo. Se você está num ambiente onde precisa ter essa revelação, você precisa buscar a revelação correta da cruz de Cristo. Aqui mostra que Jesus, no versículo 18, ele começa a perguntar para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Né? Primeiro ele fala: quem as multidões dizem que eu sou? Você tem que tomar cuidado se a tua resposta é como multidão. Se você acha que já tem a revelação de Cristo, mas quando você vai responder, você dá uma resposta de revelação de quem recebeu, assim, rasa, multidão. Ou se você é como aqueles que são ali do lado de Jesus, que dizem discípulos, mas ainda não tem a revelação correta. Alguns falou assim, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é alguns profetas antigos que ressuscitou. Isso aqui era o próprio discípulo dele que estava dizendo isso. Eles estavam falando isso, ele estava chutando, porque nem ele sabia. Você é João Batista, para esperar o que Jesus iria falar. Então, se eles acham que Jesus é uma outra coisa, né, eles não vão dar a resposta correta. Só Pedro aqui teve a revelação do Pai. Os outros, uns teve revelação de multidão, eles falaram: a multidão está falando isso. Primeiro ele fala: a multidão está falando isso. Só que só um discípulo falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os outros estavam falando que a multidão falou que era aquilo. Com certeza eles também acreditavam que era aquilo. Entendeu? Então aí só Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Aqui ó, no versículo 20: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Então ali, depois o Senhor Jesus, ele vai começando a contar algumas coisas sobre a morte dele, ele vai morrer e tal, né? Ele vai falando sobre o ensino do discipulado, né? Ele vai falando disso aí, a multidão. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Enquanto você não entender a revelação da cruz, você não vai querer tomar cruz nenhuma para seguir Ele. Entendeu? Enquanto você não compreender, você vai querer caminhar uma vida normal, confortável, dizendo que tem a revelação de Cristo, mas ainda não entendendo a cruz. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer você ter a revelação correta da cruz, da revelação, da restauração verdadeira, da reconciliação, do porquê dessa cruz. Você tem noção do porquê da cruz de Cristo? Você acha que Ele morreu porque Ele queria só morrer? Assim, aqui vontade de morrer? Né? Não. Existe algo profundo. Ele não é só Jesus que foi pregado naquela cruz onde todo mundo vê, se acostumou com aquela imagem. E aí não sente o poder, a revelação, a verdade através da cruz. Então aqui, ele começa a levar alguns discípulos que entenderam a revelação para níveis maiores. Logo depois fala da transfiguração, e ele levou 3. Ele levou 3 que entendeu um pouquinho a mais. Ele levou para mostrar que Moisés e Elias ali, chegou ali nas tendas, e aí Jesus, bem aqui ó, ele chamou Pedro, João e Tiago ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. E de repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinha um aspecto glorioso e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus está falando de assuntos profundos ali com eles, né? Sobre a partida dele, que fez os discípulos ali que já estavam entendendo a revelação ali maior da cruz. Ele mostrou segredos maiores para esses 3 discípulos e ele mostrou ali a transfiguração. Mas o problema de você achar que porque você
negar a si mesmo. Porque aqui ele diz que ele foi para o monte orar. E Pedro sempre sendo Pedro. Vamos ficar aqui tá gostoso, aqui tá bom, né? É esse o problema. A gente ficar só no poder, só no fogo. Aqui tá gostoso, né? Aqui tá bom. Vamos fazer 3 tendas para mais, vamos ficar aqui. E Jesus não queria que ele olhasse dessa forma. Não queria que ele só quisesse o xaramanai. Só ir para o monte orar. E depois disso? O que você está fazendo depois de orar tanto? Depois de adorar tanto? Depois de ser cheio do fogo? Você acha mesmo que Deus derrama algo poderoso, precioso dentro de você só para te divertir? Só para te fazer feliz? Só para te fazer bem? Só para te fazer confortável? Você acredita que a presença dele, você acredita que ele morreu na cruz só para salvar você e você ficar só no poder, só no mando e mais nada? Então, ele aqui ele achou que era aquilo. E ainda Jesus tentando ensinar ele, né? Olha, isso aqui é só o começo. O fogo, o poder, é só para te dar graça, só para te ajudar a ter mais unção para suportar o que está por vir, para suportar a cruz, para suportar conseguir me seguir. Porque quem fica só na parte boa do Evangelho, que é só o não sobrevive, não permanece, porque vive de. Eu preciso sempre estar buscando a presença. Preciso sempre de alguém que está cheio do Espírito Santo para ativar, porque sozinho não busca a presença. Preciso sempre de alguém indo lá e falar, e nós não podemos caminhar dessa forma. Nós precisamos já ser incendiados. E quando acontecer algum problema é porque você cansou, ou porque a frieza começou a acontecer e começou a tacar um pouco o seu fogo, mas não porque você se permitiu ir apagando por conta própria.